ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Olá, boa noite, tudo bem com você? Um bom domingo para você, uma ótima semana que se iniciou diante de nós, muitos desafios pela frente, mas certamente as bênçãos de Deus estarão nos acompanhando, acompanhando você, sua família, que essa nova semana que a gente ainda não conhece, que está diante de nós, seja muito abençoada, que Deus dirija os nossos passos rumo à sua salvação. Tema de hoje, vivendo pela graça. Como é que a gente pode colocar de forma prática na nossa vida o conceito da salvação pela graça
de Cristo Jesus. Certamente que você não vai se arrepender de passar esse tempo junto com a gente, adorando, cantando, louvando. Hoje, História para as Crianças também. Vai colocando o seu recado aqui no chat do YouTube, nos comentários do Facebook. Hoje esse culto ele está gravado. Você sabe, nem sempre eu vou conseguir estar aqui nos momentos ao vivo, mas nesses últimos 3 meses nós tivemos todas as vezes no culto ao vivo. Hoje é a primeira vez que a gente coloca aqui um culto gravado. Mas apesar de ser gravado, vai ter uma mensagem especial para você, tem um momento de oração pelos seus pedidos, temos muita música, louvor para preencher aí o seu lar com as bênçãos de Deus, além de história infantil. Então fica aqui conectado, participa, põe os seus comentários, sem dúvida nenhuma. Ali a interação entre a família da Igreja Adventista aqui em Mogi e em todos os lugares que tenham cristãos assistindo este culto, certamente que esse convívio, essa interação é maravilhosa e faz muito bem para a gente enxergar a igreja junta, na mesma luta e vitoriosa. Deus abençoe você, fique agora com uma música, canta junto, adora o Senhor, deixa que essa música faça parte aí do seu lar, do seu convívio, porque hoje é momento de se preparar para enfrentar essa nova semana diante de nós, junto com o nosso Salvador. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Pecado em toda parte.
cantou junto Nunca Mais as Lágrimas. Este hino ele é tremendamente motivador, traz consolo para a gente, traz motivação, traz certeza na graça de Cristo Jesus. Como é que está aí o seu domingo? Como é que foi? Conta pra gente. Certamente que temos aqui dezenas de famílias conectadas neste nosso culto hoje, aqui no nosso canal no YouTube e no Facebook da Igreja Adventista em Mogi das Cruzes. Nós temos agora um momento para as crianças, chame elas aqui para participar junto, chame para a sala, para o quarto, não sei onde é que você está aí assistindo, na televisão, no celular, mas chama as crianças para perto, porque hoje a história é a história de Davi, personagem muito conhecido, a história é linda, vem de novo lá da professora Cristina. Se você gosta dessas histórias, pode curtir o canal da professora Cristina no YouTube, sempre com histórias maravilhosas, criativas, envolventes. E agora é um momento para vocês, crianças. Ouça com atenção a história de Davi. Comigo participar hoje de uma emocionante história com Davi. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Olá! Vocês vão participar hoje da história de Davi. Em algum momento da história em que ele enfrenta aquele grande homem e na hora que cair, nós vamos cair também, tá bom? Se prepare, como é que a gente vai cair? E todas as crianças caem, combinado? E depois vocês vão bater palmas. Feito? Então vamos começar a história. Na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos esse trecho importante da história de Davi. Davi, quando pequeno ainda, ele era um pastor de ovelhas e ajudava em casa. Vocês ajudam com certeza fazendo outras coisas em casa, não é? Davi cuidava das ovelhas de seu pai e dos carneiros com muito carinho, uma a uma. Mas ele sabia muito bem que se em algum momento alguma dessas ovelhas ou carneirinhos se afastassem do pastor, elas correriam perigo, porque ali atrás das folhas poderiam encontrar um grande animal, um leão. Ai, que medo! Mas Davi era corajoso. Ele cuidava e protegia, então pegava sua pedrinha, girava e atirava e mandava aquele grande animal embora. E agora suas ovelhas estavam em proteção novamente. Davi fazia parte de uma grande família. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eram 8 filhos do grande papai Jessé. Desses filhos, Davi era o menor, o caçulinha, o filho caçula. E ele tinha 3 irmãos mais velhos. Certo dia, eles estavam em guerra. Quem é que precisaria sair de casa para o campo de batalha? Os seus 3 irmãos mais velhos. Tchau, Eliabe, Abinadab, Samá. Tchau, fiquem bem, que Deus os proteja. E Davi ficou aonde? Olha Davi ali na janela. Tchau. Davi ficou em casa, ajudando seu pai, cuidando das ovelhas e carneiros. Mas seus irmãos demoravam tanto voltar. Já tinha passado mais de um mês. Papai Jessé estava preocupado, não tinha notícias. O que estava acontecendo com eles lá no campo de batalha, lutando contra os inimigos do povo de Deus? Papai chamou então o pequeno Davi e disse assim: olha aqui, eu preparei aqui um cestinho. Nós temos grãos tostados, tem pães cheirosos que acabei de assar e nós temos aqui também queijos.
Você vai levar esses queijos para o comandante lá no campo de batalha, você vai levar os pães para os seus irmãos, mas por favor, traga notícias, nós precisamos saber se eles estão bem. Davi pegou o cestinho e foi correndo, porque ele era obediente, pronto em ajudar. Correu. Quando chegou no grande campo de luta, de batalha, ele viu ali o povo, o comandante do povo de Israel, e do outro lado da montanha estavam todos os soldados inimigos filisteus, e à frente deles um grande homem que falava: quem vai ter coragem de lutar contra mim? Porque se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se alguém conseguir vencer a mim, então nós, filisteus, vamos ser os servos de vocês. Davi perguntou: quem é esse homem? Como ele tem coragem de fazer isso? Como ele tem coragem de afrontar o nosso grande Deus e o povo que o segue e aqueles que o amam? Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Eles disseram: Davi, esse é Golias. Todos os dias, pela manhã e à tarde, ele fica nos desafiando dessa maneira. Não. Eu já enfrentei ursos e leões, porque Deus me ajudou. Eu não acredito que agora ele também não possa me ajudar. Davi disse: eu irei enfrentá-lo. Você é tão pequeno, Davi. Nem uma roupa de soldado que o rei de Israel trouxesse para ele caberia no pequeno menino. Ele disse: levarei apenas as minhas pedrinhas. Eu vou em nome do grande Deus. E ele então se aproxima do grande gigante, que olha para ele e diz: que é isso? Parece que estou sendo afrontado por um cachorro. Oh, não! E Davi disse: eu venho a ti em nome do Rei do Universo. Você vem até a mim com espada, lança, escudo, mas o poderoso Deus, ele vai me dar a vitória. E corajosamente o menino pegou a primeira pedrinha, amarrou, girou e atirou! E veio cair bem na testa do gigante. E o gigante, como é que é? Todos caíram. Caíram, as crianças caíram também. Bum! O gigante caiu. Palmas! Vocês bateram palmas? Não estou ouvindo. Palmas! Viva! Viva! Mais uma vez o grande Deus foi vitorioso. Que bom! Davi continuou em paz. O povo de Deus continuou cuidando dos seus trabalhos e estavam agora em segurança novamente. Davi podia tocar novamente a sua bela harpa. E depois de algum tempo, esse mesmo Davi se tornou o rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Eu quero continuar uma pessoa corajosa, fiel, que ama a Deus como Davi. E você também? Um beijo! E aí, gostou da história? Esse é o fantástico mundo da Bíblia. Você acompanhou como é que foi a reação aí das crianças? Lembrando que quando a gente pensa em Davi e o gigante Golias, a gente lembra que na nossa vida de adultos também, nós encontramos diversos gigantes na nossa vida, problemas que são maiores do que nós, desafios que se parecem impossíveis de transpor, e a maior parte das pessoas recua diante desses desafios, mas você pode hoje dizer que em nome do Senhor dos Exércitos, sem armas, mas com o poder do nosso Salvador, você avança e supera os grandes gigantes da sua vida. Hoje, nosso culto está gravado. A primeira vez em 3 meses que a gente grava, a gente não conseguiu estar ao vivo nesse momento com você,
mas temos culto, temos adoração, temos palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vivendo pela graça, através da graça. Deixa que a graça lidere a sua vida, que interfira na sua vida diária. Coloca nos comentários, deixa aqui no YouTube e no Facebook o seu pedido de oração. Eu estarei colocando esses pedidos na minha agenda pessoal de oração, terei meus momentos pessoais de oração por você, mas aproveito para pedir que você entre nesse clima de oração agora. Nós vamos tocar Falar com Deus, essa música que é oração, oração que é música. Você entra nesse clima, coloca aqui o seu pedido, entrega o seu coração totalmente nas mãos de Deus para que Ele conduza a sua vida, e depois do hino eu vou orar com você. Deus te abençoe, até daqui a pouco.
Falar com Deus é um privilégio, Ele é o nosso Deus grande, todo-poderoso. Ele disponibiliza o seu poder para nós, suas criaturas, no momento em que Ele nos abençoa, que Ele dirige a nossa vida, que Ele atua diretamente nos nossos problemas. Então agora, eu gostaria de orar por você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus nesse momento. Lembre-se do seu pedido, fale a Ele em oração, através da sua mente. Deixe que esse momento faça diferença para você. Eu tenho certeza que, dentro dos pedidos que nós temos apresentado a Deus, os principais nesse momento de crise são por luto, são pela doença, muitos enfrentando o Covid, muitos se recuperando e agradecendo a Deus por isso, pela nossa vida financeira, pelos nossos desafios espirituais. Que esses momentos agora sejam para te livrar um pouco desse peso, dessa carga que está sobre os seus ombros maior do que você pode suportar. Deus está ao seu lado pronto para te ajudar, para te apoiar. Então entregue essas ansiedades e necessidades nas mãos do Salvador. Mais do que isso, nós vamos interceder uns pelos outros, para que os nossos lares sejam ambiente de salvação, seja um ambiente de paz, de alegria, para que nos seus desafios no emprego, Deus possa te abençoar, que você possa superar estes obstáculos e finalmente que Ele possa nos trazer logo a sua salvação. Feche seus olhos para nos conectarmos ao nosso Salvador. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, é um Deus que atua, que está ao nosso lado. Por favor, Senhor, abençoe a cada família que está conectada agora, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, este culto. Senhor, muitos são aqueles que estão sofrendo dentro dessa crise, que cada vez que se torna mais longa, traz mais prejuízos, traz mais sofrimento. Por favor, abençoe a cada um dos seus filhos queridos, que eles possam, na sua vida espiritual, em relação ao seu corpo, sua saúde, sua vida física, que eles possam também receber cura física, cura emocional. Trata daqueles que estão enlutados, Senhor, que perderam seus queridos e estão sofrendo agora a dor da separação. Que eles possam compreender que é apenas um sono e de que muito em breve o Senhor vai voltar e ressuscitar os nossos queridos. Por favor, Senhor, esteja com aqueles lutando pelo seu sustento nos seus lares. Esteja com aqueles lares que estão passando por desavenças, conflitos. Nos dê a tua paz, mas principalmente a tua esperança através da tua graça. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Você fica com mais um hino, canta junto aí na sua casa e depois nós voltamos já com a mensagem Vivendo pela Graça, para você alimentar-se espiritualmente. Os grandes desafios vêm pela frente, mas nós estamos do lado do Deus Todo-Poderoso, que é maior que todos eles. Até daqui a pouco. Espinhos que elas têm.
Viver pela graça é sem dúvida nenhuma uma escolha poderosa. Obrigado porque você está conectado com a gente até agora neste culto. Culto de adoração, louvor e reflexão na palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre um tema descrito possivelmente na menor carta de Paulo, a carta a Tito, que aí na sua Bíblia deve ter 2 páginas e meia apenas de conteúdo, mas nós vamos nos focar no capítulo 2. Então abra aí a sua Bíblia em Tito no capítulo 2. Hoje esse culto está gravado, mas essa mensagem foi escolhida para você, especialmente para você. Porque diante dessa nova semana, ao olharmos para a graça, vamos certamente escolher um caminho para a nossa vida que vai fazer toda a diferença. Viver pela graça significa escolher diferente, olhar para o mundo de maneira diferente. Escolher os óculos de Cristo para olharmos para as mesmas situações. E elas ficam completamente diferentes, porque nossas decisões são diferentes. De um lado, temos a incapacidade humana diante do pecado, diante dos problemas, aonde nós, como seres humanos, não temos alternativa, não vemos a luz no fim do túnel. Mas, quando olhamos para Cristo e descobrimos a sua graça salvadora, então agora nós temos uma alternativa. E é tão diferente do jeito como a gente enxerga o mundo, que faz com que o túnel nem mais exista. Você não vai mais atrás de uma luz no fim do túnel, porque você sabe que este não é o seu ambiente. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E é exatamente acerca dessa escolha, desse estilo de vida, desse jeito de pensar diferente, que Paulo escreve em Tito de maneira muito poderosa. Então venha junto comigo descobrir como viver pela graça na palavra de Deus. Eu começo pelo verso 11. Então você está aí com a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta em Tito. É um livro pequenininho, então muitos têm dificuldade de achá-lo na Bíblia, mas ele fica ali antes de Hebreu, depois de 2 Timóteo. Como eu disse para você, ele é apenas uma página e alguma coisa aqui da Bíblia. Mas são palavras poderosas para uma carta pequena. Capítulo 2, a partir do verso 11, nós encontramos a primeira informação, e ela é tremendamente importante para a nossa linha de pensamento hoje nessa conversa que nós teremos com você. Bíblia na mão? Tito capítulo 2, verso 11 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, esta é a grande notícia, este é o texto principal da nossa conversa. Portanto, a graça de Deus se manifestou com poder de salvação para todos os homens, para toda a humanidade. Ou seja, a graça está disponível para cada um de nós. E ela nos leva para a salvação. E isso deveria mudar totalmente nossa maneira de pensar. Apenas essa frase. Sabe por quê? Se você até agora está triste, se lamentando pelas dificuldades deste mundo, se você está abatido por causa das ações do pecado sobre você, na sua vida, olhe agora para esta frase e descubra a salvação. Há uma nova realidade disponível através de uma graça que nos leva para a salvação. Essa frase tem informações poderosas. A primeira delas é de que a salvação é gratuita. Pastor, você repete isso demais. Eu preciso repetir isso quase que em todas as vezes que eu me dirijo a você ou que eu leio a palavra. Sabe por quê? Esta é a grande verdade da Bíblia. É olhar para Cristo pagando o preço pelo nosso pecado. É essa a certeza que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Por isso eu não vou nunca me cansar de repetir. A salvação é gratuita. É um dom gratuito de Deus. Outra grande informação nessa frase é que através dessa graça nós temos salvação. A nossa realidade não é apenas este mundo, mas vai além dele. E a terceira grande informação é que essa graça é universal. Assim como os perigos que estamos vivendo agora
abrangem todas as pessoas em todos os lugares, no mundo inteiro, assim também a solução é para todos. Não importa aonde você esteja, qual é a sua origem, não importa qual é o seu nível de educação formal, não importa qual é o seu emprego, não importa em que lugar do mundo você vive, não importa quantos pecados você já cometeu, atos pecaminosos, não importa o quanto você está longe do Salvador, a graça, a salvação, ela está disponível para você. Olha como este conceito é transformador. Você acha que a salvação é só para pessoas que usam roupa social? Não, é para todos. Você acha que a salvação é apenas para aquelas pessoas que concordam conosco? Não, a salvação é para todos. Você acha que a graça ela só é disponível para aqueles que estão frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. A graça é para todos os seres humanos do planeta. Ela está disponível para todos em qualquer lugar que eles estejam. Qualquer que seja a sua ideia inicial, qualquer que seja a sua distância de Deus, a graça está disponível para você. Na sua mente já aparece um monte de porquês, um monte de parênteses, mas e se e como? Não tenha isso agora na sua mente. Tire todos esses preconceitos e deixe que Cristo alcance a todas as pessoas. Por isso a nossa missão como testemunhas dele é hoje simplesmente fazer com que as pessoas saibam disso. Conte para as outras pessoas, não acerca das doutrinas que você acredita, mas primeiro conte para as outras pessoas acerca da graça que salva. E essa é transformadora, muda o nosso jeito de pensar. Sabe, essa salvação não foi descoberta pelos pecadores, antes ela foi revelada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Em sua graça, Deus enviou seu Filho para remir os que eram escravos do pecado. Essa salvação é para todos os homens que aceitarem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 a 6, diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens, todos sem exceção, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E esta é a grande verdade bíblica. Este é o centro da palavra. Toda a Bíblia foi escrita para entendermos esta verdade. Por isso, hoje, viva pela esperança. Não viva simplesmente por conceitos pessoais, mas viva pela esperança na graça da salvação em Cristo Jesus. Convido você agora para o verso 14. Corre seus olhos um pouquinho mais para baixo aí na Bíblia, capítulo 2 de Tito, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você enxerga neste texto uma sequência de ações práticas na vida do cristão? Quando eu olho para o verso 14, primeiro eu enxergo a Cristo pagando o preço pela sua salvação. Isso é graça. Depois, eu enxergo que a ação de purificação, de remissão do povo, é uma ação divina. É Cristo fazendo isso para purificar. Não é Cristo a ordem que normalmente passa pela cabeça do ser humano, entendendo que Deus é um Deus tirano, seria mais ou menos essa, que é errada, tá? Primeiro, Deus me dá um manual, um livro de regras, e então eu aprendo a obedecer essas regras, e então Deus vai e me examina para ver se eu de alguma forma passei no teste. E assim, quem merece a salvação sou eu, já que eu estudei, me aprimorei e agora sou digno do céu. Esse pensamento está completamente equivocado,
Já que o texto bíblico, que é a revelação de Deus, diz o caminho totalmente contrário. Primeiro Deus vem, age por nós. Depois ele opera a purificação na nossa vida e sem mérito algum, apenas deixando, apenas permitindo que ele habite em nós, ele transforma a nossa vida num processo natural que chega às boas obras. Até o que você e eu fazemos de bom nessa vida é reflexo da ação divina e mérito dele na nossa vida. Olha que pensamento completamente contrário. Sabe, é um alívio pensar de que não sou eu que venço os pecados. É um alívio pensar que o que eu faço de bom não é porque eu sou bom, porque eu sou mal. Se dependesse das minhas ações, se dependesse dos meus pensamentos, da minha vontade desvirtuada, o mundo seria muito pior. Nós faríamos só o mal, mesmo não querendo fazê-lo. Aqui olhamos para uma vida pela graça. Viver através da graça é viver deixando que Cristo ele opere em nós. E como ele é muito mais eficaz, certamente que você terá uma vida mais feliz, você terá boas obras na sua vida, você terá oportunidades de levar bênçãos para as pessoas e vai viver de uma maneira muito mais leve, sem um peso, sem um juiz que está o tempo todo anotando as suas ações para ver se você fez certo ou errado, corrigindo uma certa prova no mundo que determinaria se você seria salvo ou não. Você não está diante de um exame, você está diante de um Salvador, você não está diante de um juiz, você está diante de um advogado de defesa. Finalmente, deixe que Cristo conduza a sua vida e o leve para as boas obras. Eu vou agora ao verso 12. Veja que eu não estou seguindo a ordem do texto, é de maneira proposital. Tem uma linha argumentativa que eu gostaria que você fosse conduzido através dela. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O resultado, o que eu posso traduzir do que está escrito em duas palavrinhas, boas obras, está bem claro no verso 12. O que são boas obras? Então, o que é esse povo renovado através da ação divina? É o povo que renega, ou seja, abandona a impiedade e as paixões mundanas. Veja que impiedade está no mesmo nível que paixões mundanas. O cristão, muitas vezes, é excelente para julgar as pessoas que se entregaram a algum tipo de prazer do mundo. Mas se esquece de que não ter piedade, de que não ter compaixão por essas mesmas pessoas é tão ruim quanto se entregar aos prazeres do mundo. Então, o cristão, quando deixa que a graça atue na sua vida, ele agora começa a desenvolver algumas ótimas características. Lógico, ele não deixa de ser pecador, mas agora, cada vez que ele se aproxima de Cristo e deixa que Cristo o influencie, ele começa a conseguir desenvolver piedade, consegue desenvolver compaixão e consegue começar a abandonar as coisas que atraem tanto no mundo. Vivamos no presente século com 3 palavrinhas, de modo sensato, justo e piedoso. Sensato, justo e piedoso. Olha, muita gente tem dito o seguinte: pastor, esse vírus aí, a gente não precisa ter medo dele, porque Deus vai nos proteger, então eu vou sair na rua sem máscara. Então eu vou abraçar todo mundo mesmo. Então eu vou comer no mesmo prato, comer no mesmo talher que todo mundo aqui, porque o vírus não vai me pegar. Isso se chama insensatez. Insensatez. O apelo bíblico é diferente desse pensamento.
A Bíblia diz assim: viva de maneira sensata, de maneira lógica, de maneira coerente. E viver de maneira coerente hoje, nessa crise, é usar máscara, é lavar as mãos, é higienizar suas roupas, é você manter distanciamento dentro do possível. Mas a outra insensatez é você achar também que você vai fechar as portas da sua casa, blindar tudo e pôr um jeito aí de não entrar ninguém mais e você vai viver isolado da face da terra para sempre. Também é insensatez. A palavra equilíbrio, temperança, é uma palavra muito propícia à vida do cristão. Equilíbrio, sensatez, usa a capacidade cognitiva, a inteligência que Deus te deu para tomar boas decisões. Decisões motivadas pelo poder de Cristo, pela sua salvação, pela sua guia, pela sua graça. Agora, não há cristianismo sem mudança de vida. Não há cristianismo sem atitudes diferentes. Viver pela graça é crescer a cada dia. Qual é o tamanho do prazer, da alegria que você sente quando você aprende uma coisa nova? Eu fico feliz da vida toda vez que eu aprendo alguma coisa nova. Que eu descubro uma coisa que eu não sabia. Isso é tão bom. E normalmente isso vem através do convívio com as pessoas, não é? Onde a gente descobre algo que a gente não sabia e que outras pessoas sabiam. Muito bem. Os cristãos vivem no presente século, mas não em conformidade com ele e nem para ele. Cristo nos remiu deste mundo perverso, diz Gálatas 1,4. E não devemos nos conformar com ele, diz Romanos 12, 1 e 2. Também não devemos andar segundo os seus padrões, Efésios 2, 2. Provamos os poderes do mundo vindouro, Hebreus 6, 5. E não devemos ter o desejo de nos dedicar ao presente século com sua superficialidade e impiedade. A graça nos regenera, pois Deus nos purifica e nos toma para si. Esse processo de purificação é chamado de santificação, e seu objetivo é tornar o cristão mais semelhante a Jesus Cristo, Romanos 8, 29. Você compreende que agora a graça e o processo de santificação estão unidos e são indivisíveis? Assim como não há cristão que alcance a eternidade pelos seus méritos, não há cristão que alcance a eternidade sem deixar que Cristo transforme a sua vida. Eu gostaria de ler agora o verso 13. Você viu que a gente está nessa porção da Bíblia de Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 15, mas não lemos ainda o 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Se o processo começa no dom da graça, no ato de Cristo, passa por crescimento diário agora, este grande processo de transformação e de salvação, a gente agora olha para o momento em que nós aguardamos com esperança. E a palavra esperança, apesar de ser usada diversas vezes nos últimos tempos, ela é poderosa, porque é uma atitude diferente em relação ao mundo. Não é uma espera passiva, não é uma espera desesperada, não é uma espera radical, é uma espera com sorriso, é uma espera com felicidade, é uma busca de viver um pouquinho da eternidade já agora, mas nunca se esquecendo de que a plenitude está às portas. É viver dentro do mundo, lembrando que não somos dele, mas temos aqui sim uma missão de influenciá-lo
Então não nos isolamos dele ao mesmo tempo em que sabemos que não somos do mundo. É um equilíbrio de vida complicado de existir, porque normalmente nós somos radicais de um lado ou de outro, mas através do convívio com Cristo. E fazer parte dessa semelhança com Ele é descobrir como viver com esperança agora, no já, mas no não ainda. Já salvos, sim, mas não ainda na plenitude. Já pertencentes ao reino de Deus, como parte da família dele, mas ainda não nas mansões celestiais. Esse equilíbrio, essa equação complicada de acontecer, ela certamente que é o segredo para lidarmos com serenidade sem desespero, para lidarmos com responsabilidade, mas com otimismo, com alegria, mas com responsabilidade. Sabe, a palavra de Deus é tremendamente poderosa. E agora eu convido você para irmos ao verso 15. Porque eu gostaria de concluir a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, fazendo um convite para você. Nessa semana você vai ter grandes desafios. Eu já falei para você que Deus vai estar ao seu lado. Mas eu gostaria de que você tivesse em mente uma missão que vai fazer com que a sua energia também seja focada para a direção certa. Verso 15, dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze, ou seja, prega esta palavra. Prega esta palavra. Nessa semana, dedique tempo a pregar, a falar acerca dessa esperança. Existe muita gente que ainda não conhece, ou pelo menos que não conhece dessa maneira a esperança, a graça de Cristo. Então apresente a essas pessoas queridas a palavra. Isso é o maior presente que você pode fazer, tanto para pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão tristes, para pessoas que estão desesperadas. Apresente a palavra, mostre para elas o caminho. E sabe que nesse tempo de igreja digital, às vezes basta você enviar um link desse culto. Basta você mandar, olha, eu gostei desta mensagem. Ou, melhor do que isso, sempre melhor, liga, faz uma videoconferência, manda um recadinho, diz orei por você. Isso vai fazer a diferença na sua vida e das pessoas que estão perto de você. Aceitou o desafio aí na sua casa de viver pela graça? Eu espero que sim. Que Deus abençoe você e sua família. Gostaria de orar com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque diante dessa nova semana que está diante de nós temos esperança, nós temos certeza na sua salvação, nós temos conforto dentro do nosso coração. Por favor, nos faz agora testemunhas suas, pregando este evangelho para todos os que nós vamos encontrar. Por favor, Senhor, reaviva dentro de nós a certeza da tua graça, da tua salvação. Por favor, reaviva em nossa mente a cena do Calvário. Mais do que isso, transforma a nossa vida, faz com que cresçamos a cada dia em direção ao ápice da nossa salvação, que será aquele dia em que encontraremos o Senhor nas nuvens dos céus. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por estar junto com a gente aqui neste culto que hoje foi gravado, mas com muito carinho para você. Quarta-feira, às 20 horas, nos encontramos aqui nestes canais, prontos para louvar a Deus mais uma vez. E dessa vez estaremos ao vivo. Deus abençoe você.